Bom dia, pessoal! Bom dia! Se você gostar da aula, deixa um likezinho aí embaixo para nós, tá? E vai cooperar com o nosso canal, tá bom? Tchau. Compartilha para ajudar na divulgação. Tá gravando? Tá piscando, tá filmando. Tá gravando? Próxima pergunta. Pessoal, vamos falar sério agora. Vamos falar um pouquinho sobre aquele gato maravilhoso, irresistível, Lord inglês, John Locke. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos? Vamos, Mari, falar um pouquinho sobre ele? Então vamos lá. Meu povo e minha pova. Oi. O Locke, ele viveu na Inglaterra no século XVII. O Locke vai viver dentro de um contexto de profundas transformações sobre todos os aspectos. Quando eu digo transformações, Scheller, sobre todos os aspectos, é no sentido lato da palavra. Todos os aspectos. E quando eu digo transformações, eu estou me referindo no aspecto de que o contexto na qual Locke viveu foi um contexto em que a Inglaterra estava profundamente mergulhada por um caos político. E esse caos político, Emanuele, esse caos político resultou naquilo que nós chamamos de caos social. Ou seja, o caos político acabou, por assim dizer, desembocando num caos social. Locke, ele não foge à regra. Locke também é, tal como Hobbes e tal como Rousseau, Ana, Locke também é produto do seu tempo. E o Locke vai dar uma resposta a um problema localizado, a um problema bastante particular. E quando eu digo problema localizado, um problema particular, esse problema é problema de caráter também interno. Por que interno? Porque havia briga entre facções que queriam, por assim dizer, instaurar uma revolução. Instaurar uma revolução. Brigas entre facções. E essas facções brigavam, né, para a não manutenção do poder, mas para uma tomada de poder. Ou seja, eles queriam o poder pelo poder. Nesse contexto, dentro do contexto de Locke, nós vemos a dicotomia entre Estado absolutista e a possibilidade ou a possível mudança de modelo de Estado. Bom, quando nós falamos em Estado absolutista, o Estado absolutista nessa época, apoiado pela ideia de direito divino de governar, esse Estado absolutista, ele mergulhou a Inglaterra num caos. Pois bem, quando ele mergulha a Inglaterra num caos, quando o povo já está naufragando, quando o povo está à deriva, aí o que aconteceu? Aconteceu que determinados setores da sociedade inglesa, eles vão surgir com uma nova proposta de governo, vão propor uma nova proposta de governo, vão propor um novo modelo de Estado. E essa nova proposta de governo e este novo modelo de Estado é o modelo de Estado liberal. E foi isso que aconteceu por ocasião da Revolução Gloriosa de 1688 e de 1689. Nós tivemos o quê? Nós tivemos a instauração de um novo modelo de Estado. Que Estado era esse? O Estado liberal. Pois bem, por que eu falo de Estado liberal?
Por que eu falo de Revolução Gloriosa de 1688? Por que eu falo de tudo isso e sou obrigado, de certa forma, a atrelar isso tudo a Hobbes? Por que, Ana? Por quê? Por que, Ana? Por quê? Conte-me tudo e não me esconda nada. Por que eu tenho que atrelar isso a Locke? Porque Locke estava presente. Locke fazia parte desta revolução. O Locke, como eu disse, viveu dentro do contexto, no intestino da história. Locke fez parte da Revolução Gloriosa de 1688 e de 1689. Quando ele vai fazer parte da Revolução Gloriosa de 1688 e de 1689, nós vemos aí a proposta de um novo modelo de Estado, e isso se efetivou. Por ocasião do advento desse novo modelo de Estado, ou seja, do Estado liberal, nós tivemos o surgimento no Ocidente europeu, no início da Idade Moderna, nós tivemos a origem da primeira Constituição. Essa Constituição, ela foi de suma importância. Por quê? Porque foi justamente essa Constituição que serviu de base para a Carta dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, e também para a Constituição norte-americana, e posteriormente, no final da década de 40, no século XX, os 30 artigos que compreendem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Percebe que tudo começa aqui, na Idade Moderna, a partir de Locke. É a partir do contexto dele, é a partir daquela revolução, é a partir daquele modelo, daquele projeto de política. Quando nós falamos em Estado liberal, nós falamos também em liberalismo econômico. E quando nós falamos em liberalismo econômico, nós falamos em liberdade de negociação, em liberdade de comercialização. Apoiado pelo capitalismo, o Estado liberal vai conceder às pessoas, sobretudo à burguesia, uma flexibilidade, uma liberdade maior de comercializar os seus produtos. E aí nós vemos quem? Nós vemos o Adam Smith, em sua obra, que traz como título A Riqueza das Nações. Adam Smith, um dos maiores teóricos que nós temos conhecimento, um dos maiores teóricos do capitalismo ou do liberalismo econômico, o Adam Smith vai defender essa flexibilização, ou seja, o Adam Smith vai defender essa liberdade econômica. Pois bem, segundo o liberalismo, todos temos autonomia, todos temos o direito de negociar, de comercializar com quem nós bem quisermos. Uma outra coisa interessante no que diz respeito ao Estado liberal é a questão da instituição. O Estado liberal, a começar pelo Locke, o Estado liberal, ele supervaloriza as instituições. E quando eu digo que ele supervaloriza as instituições, eu estou afirmando no sentido de que, para o Estado liberal, são as instituições responsáveis por salvaguardar, por garantir a democracia. Ou seja, a democracia a democracia é garantida pelas instituições. São elas as responsáveis pela manutenção e pela garantia, tanto das liberdades individuais, quanto das liberdades coletivas. Percebe o papel da instituição? E quando nós falamos em instituição, em John Locke, nós temos 3 principais instituições e uma quarta que não é muito bem classificada como instituição, embora alguns autores afirmarem que é uma instituição, que é um quarto poder. Mas se você analisar os escritos de Locke, sobretudo os escritos políticos dele, você vai perceber que não é uma instituição, pelo menos aos moldes das demais instituições. Quais instituições são essas? Legislativo, executivo e judiciário.
Essas são as três principais instituições em John Locke. E há uma quarta, né, que eu chamo de poder, não instituição, mas que eu chamo de poder, em Locke, que é o tal do poder federativo. O que é esse poder federativo? Segundo John Locke, esse poder federativo nada mais é do que aquele poder, ou aquela instituição, ou aquela autoridade que tem como finalidade intervir nas relações externas, ou seja, ela intervém, ela está ali para intervir, para mediar conflitos. Esse poder federativo está ali para garantir a liberdade, para garantir os interesses do Estado. E um desses principais interesses desse Estado é, primeiro, a democracia, segundo, a flexibilização, ou seja, a liberdade econômica. Isso é ponto pacífico em John Locke. Pois bem, o interessante é que a influência que Locke exercerá será em Montesquieu. Se por um lado o Locke ele vive dentro de um contexto inglês, né? Por outro lado o Montesquieu vai viver dentro de um contexto da França, sobretudo a França sob os auspícios dos Bourbons, naquele momento de ruptura, naquele momento de transição entre monarquia absolutista, chefiada pelos Bourbons, e revolução, ou seja, de queda da Bastilha, de guilhotinar, de faca no pescoço do rei. Pois bem, a Revolução deu-se em 1789, a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi um marco decisivo, um marco histórico na história da Europa Ocidental na Idade Moderna. Ou seja, foi um divisor de águas. E o Locke vai influenciar, né, quem? O Locke vai influenciar o Montesquieu. Até porque também, Mariana, o Locke, ele é fruto daquele movimento que também influenciou Montesquieu, que também influenciou Rousseau. Que movimento é esse? Um movimento iluminista. Ele é fruto do movimento iluminista, tal como Danton, tal como Robespierre, tal como Marat, tais como os enciclopedistas, como por exemplo, D'Alembert, Diderot, repete comigo, Diderot, Marat. Quem é que está me chamando? Quem? Rebeca Roquissete, é para você. Pessoal, só para dar um aviso para vocês que a programação da Harmonia foi cancelada. E então o futebol continua sendo aqui na escola mesmo. E na segunda-feira já tem um jogo para cada equipe, tá? Serão 4 jogos, segunda, Suíça, né? E daí vocês podem trazer as chuteiras, né? Eu estou avisando para. Não sei, não estamos fazendo a programação aí, mas o futebol vai ter que iniciar no máximo até quinta-feira. E outra coisa, lembrando que nas outras disciplinas vocês terão no terceiro trimestre 95 pontos e esses outros 5 é referente às Olimpíadas, tá? Nas outras disciplinas. Na minha disciplina é 80 mais 20 das Olimpíadas. Beleza? Tchau. Percebe que ele é fruto também do mesmo movimento, pessoal, dos enciclopedistas. Ele é fruto do movimento de Rousseau. Ele é fruto do movimento de Robespierre. Ele é fruto do movimento do próprio Kant, por que não dizer? Porque Kant também foi ele é fruto do movimento iluminista. É por isso que, basicamente, o que acontece num lugar se reproduz no outro. Por quê? Porque são momentos, embora distintos da história e com contextos distintos, embora serem momentos distintos e em contextos distintos, a proposta é exatamente a mesma. Que proposta é essa? Quebra de antigos paradigmas, rupturas com as antigas tradições. E quando nós falamos de rupturas nas antigas tradições, nós falamos sobre todos os aspectos políticos, econômicos e sociais. E por que não dizermos também religiosos? Tá. Quando nós falamos em Locke, nós falamos também de sua obra.
O Locke vai escrever inúmeras obras. Por quê? Porque o Locke, ele não se destaca somente no campo da política. O Locke também se destaca no campo da teoria do conhecimento. O Locke, enquanto um teórico, enquanto um pensador que vai teorizar sobre as origens e as possibilidades do conhecimento, o Locke se posicionará enquanto um empirista. Ou seja, Locke segue essa tradição empirista enquanto epistemologista. Ele segue essa tradição empirista. E ao seguir essa tradição empirista, o Locke ele vai afirmar automaticamente que a mente humana desde que o indivíduo nasce, o homem quando nasce, a sua mente é uma tábula rasa. É isso que ele vai afirmar. Ele vai dizer que quando o homem nasce, a mente dele é comparada a uma folha em branco. Daí a ideia de tábula rasa. O que o Locke estava querendo dizer com isso? Locke estava dizendo que quando o homem nasce, a sua mente é uma folha em branco, no sentido de que as informações, todo o conhecimento, ele vai sendo impresso no decorrer do processo evolutivo histórico do indivíduo. Ou seja, as informações, essa folha que até então está em branco e agora não está mais, ela vai sendo preenchida, ela vai sendo escrita na medida que o indivíduo ele vai mantendo contato com o mundo exterior, por intermédio dos sentidos. São os sentidos que vão servir de elemento, de agente consolidador, formatador, originador do conhecimento, segundo o empirista inglês, o John Locke. Mas acerca disso, nós entraremos pormenorizadamente em outras aulas, em aulas mais à frente. Mas agora o que nos interessa sobre Locke é no que diz respeito à sua política. E no que diz respeito à política, o Locke vai escrever duas obras de cunho político. A primeira obra, escrevam aí, Primeiro Tratado acerca do Governo Civil. Primeiro Tratado acerca do Governo Civil. O que o Locke vai trabalhar nessa obra? Bom, o Locke vai trabalhar nessa obra a seguinte questão. Bom, Locke vai dizer que a política não é assunto, não pertence ao âmbito da religião, não é assunto, não pertence ao âmbito divino, não é um assunto que está no âmbito da religiosidade. Não, a política é algo mundano. A política é feita pelo homem para atender as necessidades do próprio homem. Não tem nada de divino. A política é puramente humana. Repito, feito pelo homem para atender as necessidades do próprio homem. E não tem nada de divino. Quando ele afirma que a política é feita pelo homem para atender as necessidades do próprio homem, automaticamente o Locke, ele está o quê? Ele está rompendo com aquele modelo vigente. Que modelo é esse? Com o modelo de Estado absolutista. Sobretudo com aquela ideia de direito divino de governar. Não, o teu direito de governar não é divino. O teu direito de governar é humano, é, portanto, mundano. Não é divino, é mundano. E pelo fato dele ser mundano, ele tem que dar resposta às necessidades, aos desafios e aos anseios do mundano, ou seja, do humano. Tá claro isso para vocês, pessoal? Está claro isso para vocês, pessoal? Alguma pergunta com relação a isso? Não. Pois bem. Se ele vai trabalhar essa questão
no primeiro tratado acerca do governo civil e agora, no segundo tratado, escrevam aí, segundo tratado acerca do governo civil. Locke vai trabalhar a propriedade privada. Locke falará da propriedade privada. Percebem que até então, no que diz respeito ao direito natural, existia o quê? O direito à liberdade e à vida. Lembram que eu comentei sobre isso? Pois bem, quando Locke ele surge dentro do contexto ocidental, ele coloca mais um direito, né, que é o direito não somente à liberdade e à vida, mas também o direito à propriedade privada. Segundo Locke, né, o homem ele tem o direito à liberdade, ele tem o direito à vida e ele tem o direito à propriedade privada. Esses três direitos foram direitos garantidos, foram direitos inalienáveis e são direitos garantidos e inalienáveis em quaisquer constituições do mundo a partir da Constituição inglesa, lá do final do século XVII. Estado liberal sobre Locke, ele concede esse direito o quê? Esse direito à propriedade privada. E quando nós falamos em propriedade privada, nós não falamos somente... Quer dizer, quando nós falamos em propriedade privada, nós falamos em Locke, em propriedade privada sobre os mais variados aspectos. Ou seja, quando nós falamos em propriedade privada trata-se de bens móveis e imóveis. Bens móveis e imóveis. Bens móveis. O que são os bens móveis? Bens móveis trata-se de todas e quaisquer propriedades que não estejam vinculados à casa, que não estejam vinculados à fazenda, que não estejam vinculados a um principado, a um ducado. Ou seja, bens móveis são todos e quaisquer bens que não estão vinculados a aquilo que está fixo, aquilo que está estático. O que poderia ser um bem móvel? A mobília da sua casa, as suas roupas são bens móveis. O que seriam os seus bens móveis hoje? O seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, o seu videogame. Percebe? Tudo aquilo que não é imóvel é móvel. E o que nós entendemos por bens imóveis? Casa, apartamento, chácara. Percebe que esse termo propriedade privada em Locke também possui essa mesma conotação, embora na época de Locke não existir apartamento, não existir carro, não existir bicicleta, mas existia roupa, existia joias. Percebe? Tudo isso são bens móveis. E são justamente esses bens móveis que serão o quê? Que consistirão naquilo que ele vai chamar de propriedade privada. São justamente esses bens móveis e imóveis que Locke chamará de propriedade privada. E é justamente essa propriedade privada que será objeto de quê? Que será objeto de contestação e de crítica do Rousseau. Segundo Rousseau, é justamente a propriedade privada responsável pela saída do homem do seu estado de natureza para o seu estado de sociedade. E é justamente o Rousseau que vai dar origem a quem? É justamente o Rousseau que vai dar origem ao pensamento daquilo que será chamado mais tarde de marxismo, sobretudo a crítica que Marx fará à propriedade privada. Bom, quando nós falamos em John Locke, nós falamos da mesma forma que os demais foram contractualistas,
ele também era um contractualista. Nós falamos de quê? De estado de natureza e estado de sociedade. E acerca do estado de natureza e do estado de sociedade, eu falarei na aula seguinte. Por hoje, pimpolhos. Por hoje, pimpolhos. Muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da aula, deixa um likezinho aí embaixo. Deixa um likezinho aí embaixo. E divulgue se vocês gostaram. Se não gostaram também, que se lasque. Se não gostaram também, tô me lixando. Se gostou, dá um joinha. Compartilha. Comente. Se não gostou, se lasque também. Ah, não tô nem aí. Ah. Tchau.